Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, mais uma vez, esta noite de estudo, de confraternização, de busca de amparo da espiritualidade superior. Enquanto eles estejam conosco, aonde nós estivermos carregando eles nos corações, eles estarão conosco, né? Então, estar bem acompanhado pela espiritualidade depende de nós, né? Aonde nós estivermos. Mas aqui nós contamos realmente, pela bondade de Deus, com a presença dos espíritos superiores que nos amparam, nos assistem, a corrente médica presente. Hoje é terça-feira, eles vêm para nos fazer o tratamento necessário a cada um de nós e daqueles que aqui comparecem e aqueles que nós não enxergamos, mas que estão aqui também, trazidos por nossos irmãos espirituais para receber o tratamento esta noite de terça-feira, que é dedicada ao trabalho dos químicos dependentes, né? E infelizmente eles existem do outro lado da vida, porque as pessoas partem com dependência química daqui e continuam dependentes químicos do outro lado da vida. Parece triste, mas é a pura realidade, queridos. E esses nossos irmãos vêm na noite de terça-feira, uma porção deles, trazidos por nossos irmãos da espiritualidade, para receber as nossas vibrações de amor, a nossa doação de fluidos, que através do trabalho da espiritualidade superior é revertido em favor de cada um deles, para aliviar as suas dores e sofrimentos, né? Então, a nossa participação de cada um de nós é muito importante. Viu, queridos? Cumprimentamos também os nossos amigos que possam estar nos vendo pela internet esta noite. Que a paz de Jesus esteja com cada um deles, onde eles estiverem. Nós pedimos a gentileza de quem estiver com o celular, por favor, desligar ou deixar na função de vibração, por favor. A casa possui atividades todos os dias, palestras de segunda, quinta e segunda, terça e quinta-feira às 20 horas, né? Começa às 20h15, a gente dá um tempo. A nossa casa é diferente na questão do horário, quase todo centro espírita começa às 20 horas. Nós começamos às 20h15, porque o nosso público às vezes tem dificuldade em chegar aqui no centro, tem dificuldade de estacionar. Então a gente entendeu do nosso público essa necessidade, por isso que a gente prorrogou esses 15 minutos e a nossa palestra começa às 20h15. A gente gostaria de poder começar no horário que é às 20 horas, mas a gente já entendeu isso. Então os nossos amigos espirituais também compreendem as nossas necessidades e nos assistem a despeito do nosso horário. Então nós temos palestras todos esses dias de segunda, terça e quintas-feiras, às 20. Às quartas-feiras à tarde, para atender um público de pessoas que às vezes não têm condições de vir à noite, pessoas aposentadas, pessoas mais necessitadas, e que às quartas-feiras, às 14 horas, 14h30, estão aqui conosco. Aos sábados, às 15 horas, domingo às 10 horas da manhã, nós temos a evangelização infantil. As mães, os pais que vêm, trazem suas criancinhas. Boa noite, querida, bem-vinda. Trazem suas criancinhas para estarem aqui recebendo esse primeiro envolvimento, conhecendo Jesus, né, através dos ensinamentos da doutrina espírita, de forma lúdica, né, carinhosa, né, bem suave realmente. A gente passa às nossas crianças, nos domingos pela manhã, esses nossos ensinamentos da doutrina. Nós temos um trabalho de sexta-feira, um trabalho especial voltado à química à dependência, a pessoas que estão passando pelo processo de dependência química, né, de toda espécie, né, e familiares. Nós não fazemos tratamento, nós fazemos um acolhimento, nós compartilhamos isso, as pessoas dividem, né, as suas dificuldades e a gente tem tido bastante resultado. Se alguém souber de alguém que queira trazer, está aqui conosco às sextas-feiras às 19h30, são bem-vindos. Nós fazemos um trabalho de assistência social, todo segundo sábado de cada mês, nós atendemos 62 famílias hoje, nós vamos aumentar este ano, se Deus quiser, esse número de assistidos, né? Aqueles que quiserem vir participar conosco, é um trabalho muito importante, é por isso que a gente pede alguma doação em alimentos, é só o que nós pedimos aqui, não queremos dinheiro, não queremos nada, a nossa participação é só essa, para aqueles que podem trazer, mas é importante que aqueles que puderem virem trabalhar conosco, conhecerem o nosso trabalho. É importante a participação de cada um de vocês, viu? E também aos sábados, todos os sábados às 18 horas, nós fazemos lanches e entregamos das remediações do metrô para aqueles nossos irmãozinhos que ficam dormindo aí nas marquises do metrô e recebem o nosso carinho, o nosso sorriso, o nosso abraço, uma roupa, um cobertor e um alimento, né, que ajuda. No frio a gente leva, bem-vindo, querido, a gente leva um chocolatinho quente com um lanchinho, né? No calor a gente leva o suco e o lanche. Quem quiser vir todos os sábados, nós saímos daqui das 18 horas, né? Que quiserem participar dessa tarefa, também são bem-vindos.
Nós temos a nossa festa agora, dia 4 de dezembro, que nós vamos estar levando aos nossos irmãozinhos, as famílias assistidas, as crianças, as nossas cestinhas. Nós agradecemos a todos que colaboraram conosco, né? Ainda faltam algumas pessoas nos trazer, mas a grande maioria já trouxe. Eles recebem roupas, brinquedos, cesta de Natal. É uma festa muito grande, são mais de 200 pessoas, porque a gente traz alguns familiares deles junto, além das crianças. Tem alguns sorteios que a gente recebeu, bicicletas de doação, e a gente vai doar. É uma festa muito importante para os nossos assistidos, né? Então nós estaremos aí. E no sábado agora nós temos um bingo. Eu não sei se nós ainda temos convite, não temos mais. A Sandra tem alguns ainda. No sábado vai ser aqui um bingo pizza, que é em favor da assistência social da casa e de uma garota necessitada, que a Confraria Vitória Regia ajuda na aquisição de um aparelho. A gente sempre ajuda essa menina. Ela é a Aline, ela está crescendo e ela tem um problema grave de tetraplégica, e ela precisa desse aparelho para poder se sustentar, se levantar, se locomover. E como ela cresce, está crescendo, graças a Deus, continua, então a gente fornece esse aparelho porque ele tem que ser modificado a todo ano. Então a gente sempre faz um festejo desse para tentar a arrecadação para dar para ela esse aparelho. Aqueles que quiserem, vai ser no Acre Clube agora, sábado, às 20 horas, às 20h30. É um lugar muito gostoso, a pizza é muito boa, o lugar é muito bom. Quem quiser estar participando, a Sandra tem alguns convites. Bom, dito tudo, né, nós agradecemos a paciência de vocês. Vamos nos interiorizar e buscar nesse instante, né, a Jesus, como cada um aqui o concebe. Esse mestre de amor, de bondade, de tantos ensinamentos que passam milênios, e os ensinamentos dele são de hoje e serão para sempre. E nós estamos aqui, Jesus amados, reunidos em teu nome, amparados pela espiritualidade superior, que nos permite, esses amados irmãos da espiritualidade, bondosos irmãos que nos socorrem em nossas necessidades. Mais uma vez, esta noite, nós contamos com esses amigos queridos, que vêm aqui nos abraçar, nos acolher, sabedores que são, quando cada um de nós entra dentro daquele portão lá embaixo, eles nos recebem com carinho, com amor. Nem sempre nós conseguimos sentir, trazemos problemas, dificuldades, dores, doenças, e uma série de coisas. Eles compreendem as nossas dificuldades. Mas nós estamos aqui, queridos amigos, para pedir o seu amparo, o seu socorro, a sua ajuda. Que não nos tirem as dificuldades pelas quais nós precisamos aprender através dela, mas estejam conosco nos dando forças para que nós possamos ultrapassá-las, para que nós possamos vencê-las, para que nós possamos sair dessa existência vencedores das nossas próprias mazelas, das nossas próprias inferioridades, aquelas que ainda nos fazem tão mal, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estar mais próximo de Ti, através do amor que nos dedicamos àqueles que passam na nossa vida, no nosso caminho, e através da melhoria do nosso próprio espírito, que é o que nos compete como espírito, trabalhar em nosso próprio crescimento. Que a bondade do Teu amor nos assista mais uma vez esta noite. E em Teu nome, Jesus, pedimos licença ao mentor e dirigente da nossa casa, nós pedimos a licença e a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. Que assim seja. Nós vamos receber a nossa companheirinha Tânia, envolvendo-a com muito carinho, que fará por nós a exposição desta noite. O tema, olha que linda, já foi o grão de mostarda, né? A nossa fé. Ela vai falar um pouco sobre essa nossa interiorização, essa nossa busca, falar um pouco da nossa fé. Ajeita do jeito que você quiser, adequada baixinho, ao seu tamanho. Ela é pequena, mas é grande de coração, viu, gente? Seja bem-vinda. Obrigada. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu sinto muita saudade de poder conversar com vocês a respeito da doutrina, que é uma coisa que me encanta, até porque nós temos muito que aprender com ela, não é verdade? Então é sempre um prazer imenso poder retornar à casa e poder falar um pouquinho sobre essa doutrina que nos alimenta a alma, que nos alimenta o coração. Esse tema, grão de mostarda, foi retirado do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Quando a gente fala de fé, e quando a gente retoma esses ensinamentos, a gente retoma sempre
toda uma sequência histórica que a gente vem trazendo e que nos afeta hoje naquilo que somos, não é? Se nós nos recordarmos, né, como foi a primeira manifestação de fé, né? E o que é a fé? A fé seria só a fé religiosa? Seria só essa crença num poder maior? Ou a fé ela pode se expandir para além desses caminhos? Né? Então, como é que nós vamos manifestar a nossa fé, ou como é que nós vamos alimentar essa fé, a fim de que ela cresça dentro de nós e mude as nossas ações diante do nosso dia a dia, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades e diante daquilo que nós temos que transformar em nós, que ainda não conseguimos. Então, para entender um pouquinho esse processo, eu procurei estudar um pouco a nossa trajetória humana, não é? Eu sempre trago isso porque eu acho importante que a gente compreenda que nós somos o resultado hoje de um processo todo, que é um processo histórico, não é? Então, hoje, aquilo que nós defendemos com tantas unhas e dentes, ele é resultado de um processo e muitas vezes está arraigado numa situação que está lá, presa nas nossas primeiras encarnações. Isso até para que a gente entenda o quanto demoramos na nossa evolução, né? E o quanto ainda precisamos avançar. E até para que nós tenhamos um pouco mais de cuidado para conosco mesmos, para que a gente possa finalmente atingir essa melhora que é tão desejada. Então, quando a gente fala do homem primitivo, que a gente vai lá buscar, lá nos recônditos da humanidade, né? Como é que o homem se transformou? Como é que ele saiu dessa condição de ser animal, que vivia em instinto, né? Para poder transportar isso e acreditar que existe uma força maior que nos conduz e que nos rege. Isso começou lá, não é? Quando o homem vivia como os outros animais, ele descobriu que ele precisava da união da sua espécie, até porque nós éramos, diante dos outros animais, nós éramos muito pouco avantajados, não é? Ou quase nada. E nós precisávamos dessa união para podermos sobreviver. E por incrível que pareça, embora isso seja fruto do instinto de preservação, porque nós vamos falar de todas as leis que nos regem, de tudo aquilo que nos forma como seres humanos que somos hoje, então nós vamos buscar no instinto de preservação, na verdade, a crença e a fé na própria espécie. Porque nós tínhamos o poder do pensamento. Ainda em estruturas rudimentares, mas ele já existia, não é? Então, com o desenvolvimento e percebendo que essa união trazia força para uma espécie tida como fraca diante das demais, e se sobressaindo a essas demais, sobrevivendo e se tornando em número, né, em quantidade maior do que as demais, então nós, seres ainda bastante primitivos, tivemos a nossa primeira manifestação de fé, que era a fé no ser humano, no potencial que existia em nós. E aí fomos descobrindo coisas e descobrindo que através do uso desses utensílios podíamos ainda melhorar a nossa performance animal, não é? E aí nós descobrimos que em algumas instâncias da nossa existência, o mundo parece que se rebelava contra as nossas ações. E aí passamos a desenhar nas paredes tudo aquilo que nos acontecia. E alguém, na sua fala rudimentar, né, puxões de cabelo, aquelas coisas que a gente costuma ver nos desenhos, não é? Nessas formas rudimentares de comunicação, nós percebemos que existia uma força maior que nos conduzia e que nos impedia muitas vezes de sair, não é? Daquele nosso recôndito ali, que eram as cavernas, onde nós nos
colocávamos como residência, não é? E aí, então, nessa colocação, ao fazer os desenhos de tudo aquilo que nos acontecia, nós falávamos assim, olha, se nós usarmos de exagero, não respeitarmos aí esses fracos, né? Porque na escala animal, o que é que acontecia? A gente tinha que abandonar, deixar para trás os que eram mais frágeis, para que eles servissem de alimento para aqueles que estavam tentando se alimentar da nossa espécie, para que os outros pudessem, então, ficar mais seguros. Não é isso? E, às vezes, nós olhávamos para as intempéries e dizíamos, puxa, tem alguém bravo por aí, né? Está gritando, tem um ser maior por aí que ruge, que destrói, né, que traz a chuva e que não nos permite nos alimentarmos. E aí faz essa limpa na nossa espécie, porque aqueles que não têm ainda o alimento ficam lá perecendo. E aí acreditávamos que ao registrar, e olha a importância da escrita para nós, não é? Ao registrar ali os acontecimentos, de alguma maneira, aqueles registros fortaleciam aquilo que ainda ia acontecer. Então, se eu desenhasse que a minha caça estava sendo produtiva, ela acontecia de fato. Acreditando nisso, nós criamos um misticismo ou uma crença numa força maior. Primeira manifestação da fé numa força maior. Por incrível que pareça. Conforme a comunidade foi se estruturando, foram se estruturando as falas, né, as nossas visões e a nossa compreensão das coisas também se tornou maior. No entanto, evoluímos intelectualmente, evoluímos com as ciências, enfim, com a estrutura social, e os nossos conhecimentos diziam assim, olha, realmente existem coisas que nós desconhecemos, que são sobrenaturais. De repente, o dia que está claro, escurece. O que será que está acontecendo? Né? O que será que está movimentando tudo isso? O que será que este fato, este fenômeno está querendo dizer? E nós criávamos, então, relações com as nossas ações. Dessas relações dos nossos pensamentos, criaram-se todos os misticismos e as histórias de deuses. Eu fui pesquisar o que significava a palavra Deus, né? Algumas pessoas falam em gênio, em demônio, mas demônio no sentido de gênio, não de figura negativa, né? Mas de força, de poder. Mas, na verdade, Deus significava resplandecente, iluminação ou iluminado. Todos os astros celestes a quem nós indicávamos a figura divina, indicávamos a origem dessas forças todas, nós chamávamos de Deus. Por quê? Porque ela era iluminada, ela estava acima, nós não podíamos alcançar. De alguma forma, as mudanças ocorridas no plano celeste nos afetavam. E nós não sabíamos por quê? Porque nós não conhecíamos ainda a força das marés, nós ainda não conhecíamos o magnetismo exercido, a força da gravidade, que veio a ser descoberta depois, e todas as outras leis que nos regem, não é? E aí nós tivemos, então, essa manifestação, que é uma manifestação mística da nossa fé. E aí veio o advento de Jesus. E eu estou falando assim muito a grosso modo, não é? Só para a gente ter uma ideia de como isso afetou as nossas posições. Quando a gente falava, quando veio o advento de Cristo, como era a população da época?
acreditavam em vários deuses. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que alimentar esses deuses para que eles ficassem muito tranquilos, alegres, porque nós estávamos criando rituais para que eles permanecessem felizes, alimentávamos desta maneira exterior a nossa fé, não é? E acreditávamos que ele respondia aos nossos pedidos, porque afinal de contas a gente estava cuidando deles também. Imagina, seres superiores, e nós cuidávamos deles com entrega de flores, de frutos, de animais e de sacrifícios humanos também. Quando a coisa estava muito feia, quando vinha o eclipse, quando vinham as grandes tormentas, ninguém ia imaginar que o planeta Terra estava sofrendo uma evolução geológica, próprio de um mundo em construção ainda, um mundo novo. A gente não tinha esse conhecimento, não é? Então nós imaginávamos que alguém estava bravo lá e provocava todas essas catástrofes, e, enfim. Mas aí nós tínhamos... Só que esses valores, como é que eram? Então, Deus... E aí prestem atenção, por favor. Vamos ver se a gente consegue perceber se isso ainda existe nas nossas ações hoje. Esses deuses, quando eles ficavam bravos, ou quando nós os contrariávamos de alguma maneira, eles nos castigavam. Não que hoje a gente castigue alguém quando alguém nos contraria. Não é isso, não, a gente não faz isso, porque isso era próprio daquelas civilizações antigas, há milênios de anos, não é? A gente não vai trazer isso para os dias atuais. Então, não deveríamos. Mas, historicamente, isso nos acompanha. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio em meio a um grupo de pessoas dentro de uma comunidade onde a crença em um Deus único já existia. Não é isso? Ele não veio no meio do povo judeu e o povo judeu já não tinha essa crença em um Deus único. Então ele veio dentro de uma população diante da qual, se ele colocasse a crença nesse Deus único, se ele demonstrasse que realmente Deus era único, seria muito mais fácil dessa população aceitar do que entre aqueles que ainda mantinham a crença em muitos deuses. E esse foi um trabalho que Moisés teve que fazer por nós, né? Quando ele implantou todas as leis, olha, não faça isso, faça aquilo, porque o Deus é único, você extirpa, né, esses rituais do touro sagrado, vamos acabar com tudo isso. Isso foi um trabalho de Moisés. Então ele veio preparando o caminho para a chegada de Jesus, quando veio trazer esse Deus único. Quem é essa força que nos rege, afinal de contas? É o todo bondade, é o todo justiça, é o todo misericórdia. E ele traz leis que regem o mundo físico em que vivemos, regem a nossa constituição física enquanto encarnados e rege também as nossas leis espirituais. Todos, dizia Jesus, fomos criados à semelhança e à imagem de Deus. Todos, e aí mais uma lei que é a lei do progresso, todos atingiremos o progresso relativo e a perfeição relativa, porque o progresso total só de Deus. Todos teremos que construir o nosso mundo, um mundo melhor, um mundo mais justo,
porque tem uma lei que nos rege, que é a lei do trabalho, que é a lei. E ele veio trazer tudo isso de uma forma muito tranquila, pela exemplificação. E pela exemplificação, ele diria, a fé é uma conquista individual de cada um de nós, na medida da compreensão que temos de tudo aquilo que nos envolve e que nos transforma em seres humanos como somos. O mundo que nos rege tem as suas leis. Todos os seres vivos passam pelo mesmo processo de evolução. A gente chama isso na biologia de homologia de processo. Todo ser vivente passa pelo nascimento, pelo desenvolvimento, pelo envelhecimento, pela decrepitude e morte. Todos os seres vivos, sejam eles vegetais ou animais, racionais ou irracionais. Mesmo que a gente bote botox, plástica, peruca, silicone, nós temos um limite. Porque o nosso corpo ainda precisa desse envelhecimento, ainda sofre esse envelhecimento. Pode congelar, mas depois que descongelou, o processo continua. Não é? Isso a gente chama de homologia de processo. Isso vai acontecer com o ratinho de laboratório, o ratinho que está pelas ruas, com a baratinha que continua aí desde a época dos egípcios, continua aí firme e forte na sua caminhada, não é? Sem sofrer tantas modificações quanto nós, né? Graças a Deus que nós sofremos, né? Mas estamos aí, não é? E nessas manifestações todas de Jesus, ele dizia assim, quando ele passava nas suas peregrinações, ele dizia assim, a tua fé te curou. Não é? Quando aquela população seguia Jesus para poder enxergar, para poder ver quem era aquele homem que trazia uma mensagem diferente, todo mundo ficava muito preocupado em querer saber e dizer o que há de diferente nesse homem que não existe em mim. O que há de diferente nesse homem que todo mundo achava que era um rei, mas ele não vem falar de poder. Ele vem falar de mansuetude. Ele vem falar de equilíbrio. Ele vem falar de igualdade. Ele vem falar de diversas moradas no reino de meu Pai. E ele trouxe ensinamentos, diante de todas essas falas, que nós ainda não entendemos na sua totalidade. Não é? A tecnologia de vez em quando dá um banho na gente, né? Isso é comum, viu? É que a gente ainda não chegou lá, né? Com a força do pensamento. Desliga! Mas nós vamos chegar também a isso. Nós temos esse poder. O problema é que nós não acreditamos nisso. Não é? A gente desacredita da nossa própria força. A gente desacredita na fala de Jesus há 2000 anos atrás, quando ele dizia, se você quiser, com a tua fé do tamanho de um grão de mostarda, que é quase imperceptível, se você desejar, você transporta uma montanha de lugar. Então, quando os reveses da vida nos afligem, nos atacam, né? Porque a sensação que a gente tem é de um ataque, né? Você se sente violentado, porque você imagina que, a gente imagina que não tem força suficiente para superar, que não tem mais palavras para serem ditas, nem mais ações a serem tomadas que possam trazer um resultado diferente ou positivo.
Mas a gente tem essa possibilidade. E se a gente não a tem no outro, se a gente não consegue atingir o outro, é porque nos falta fé. Porque quando a gente fala de fé e de amor, quando a gente acredita no ser humano, como Jesus disse, sois todos deuses. Todos têm dentro de si o germe latente que precisa ser descoberto. Todos sois ricos na sua inteligência e no seu poder de ação. Ele já disse isso. Alguns acreditaram e o seguiram. E saíram desse mundo e dessa situação de expiação e provas em que nos encontramos e seguiram e se transformaram nossos mentores, nossos anjos guardiães, como quiserem, protetores espirituais. E nós que já vivíamos naquela época e que retomamos a nossa caminhada a cada existência, ainda não conseguimos mudar os nossos valores morais. Porque ainda permanecemos presos àqueles rituais do primitivismo. Precisamos ainda acreditar que é preciso desenhar e escrever para que a coisa se concretize. Esquecemos que para isso basta o nosso pensamento. Nós dizemos lá no nosso trabalho que o concreto não é aquilo que se faz, mas é aquilo que se planeja. Porque enquanto nós não planejarmos aqui, na nossa mente, enquanto nós não transformarmos os nossos pensamentos, nós queremos concretizar o quê? E para isso eu preciso sentir nas fibras do meu coração, da minha alma, e acreditar que eu posso, que eu tenho condições de mudar. Se eu não consigo mudar o outro, eu vou mudar eu mesmo. E toda transformação, por pequenina que seja, ela jamais retrocede. E ela fica marcada no nosso ambiente, o amor que a gente emite pelo outro, a lágrima de compreensão, a palavra trêmula num momento de solidariedade, de fraternidade ou de socorro, a energia que toca no nosso coração quando a gente fala: por máximo que você faça, por máximo que você ainda permaneça como está, eu amo você do jeito que você é. Se Deus me deu a oportunidade de tê-lo aqui, é porque eu posso tocá-lo de alguma forma. E mesmo que eu não tenha a chance de ver, esse toque vai estar ali presente. E jamais será esquecido. Jamais. Porque na hora e nos momentos, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, não é? Quando aquela pessoa, por conta da idade, ou enfim, pelo motivo que for, se despede da vida física e vai para o plano espiritual, o que é que a gente lembra dela? De repente, aquele perfume. Ah, minha vozinha querida. Eu me lembro, esse perfume me faz lembrar de você. Mas me faz lembrar das broncas que você me dava. E como aquelas broncas transformaram a minha conduta e a minha postura diante da vida e diante dos outros. Quando você dizia: filha, se você estiver depressiva, vai, passa um batom, não precisa exagerar. Passa um batonzinho, se arruma, olha no espelho e vê que você é uma filha de Deus. Gosta daquilo que você está vendo. Porque você começa a se amar. E quando a gente começa a se amar e a se respeitar e a descobrir que nós
como seres humanos, temos fragilidades, mas temos uma força que não existe em qualquer outro ser, que é a força do sentimento. E quando nós nos reunimos aqui, neste grupo, e quando as preces são ditas, e nós fechamos os nossos olhos e pedimos e rogamos à Virgem Santíssima, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos amigos que já partiram, que venham nos dar forças, eles vêm. Eles nos alimentam. A força, o desejo, a persistência. E aí nós vamos estar dando conta de todas as leis que nos regem. Para evoluir, nós precisamos trabalhar. O que seríamos de nós, seres tão primitivos, se não fossem todos aqueles que lutam pela ciência? Eles não permaneceram na inércia. Eles fizeram uso da sua inteligência e trabalharam incansavelmente para que a gente hoje pudesse usufruir de uma coisa simples como essa, que é um microfone, e que leva a todas as criaturas que estão distantes de nós, impossibilitadas de estarem presencialmente aqui e ouvirem a nossa palavra de conforto, a palavra de amor que a gente traz para todas essas criaturas, ou pelo menos que a gente tenta levar. Não é? O que seria de todas essas, por exemplo, vou me usar como exemplo, o que seria de mim sem este artefato? Eu não ia chegar do Jaguaré até aqui, vindo por Osasco, de jeito nenhum, não é? Porque eu não ia conseguir dirigir durante a noite. Não é verdade? Né? Para quem é míope sabe do que eu estou falando. Você não enxerga um pau na frente do nariz se você não tiver este artefato simples aqui. Então, coisas simples como esta são fruto de estudos incansáveis de pessoas que se dedicaram pelo bem comum. E nós, na nossa condição ainda de seres reclamões que somos, né? Achamos e julgamos que aquilo que sofremos está além da nossa força, além da nossa inteligência, além dos nossos sentimentos, porque o cansaço bate, não é? E a gente acha que não pode fazer mais nada. Na escola, algumas mães dizem, a responsabilidade é sua. Quem é da educação sabe. Eu uso sempre porque é o meu ambiente de trabalho, né? Aí as mães dizem, dá conta desse moleque, porque eu já desisti. Aí eu pergunto, mas quem é a mãe? A escola é o quintal de casa ainda? Então, o que nós vamos oferecer para essa criança? Não é? Nós também dizemos, e isso bate muito com a nossa postura diante da vida. Homologia de processo. A repetição de um processo até que ele internalize dentro de nós e se torne parte de nós. Quando a vida traz para nós experiências que se repetem, e a situação se repete, se repete, se repete. Vocês já assistiram o filme? Eu não parei, não vou cortar não, eu vou terminar o que eu comecei. Vocês já assistiram o filme Déjà Vu? Já? O que acontece? Cada dia as coisas se repetem exatamente iguais, mas não são exatamente iguais. Porque a cada dia que aquela mesma situação se repete, aquele homem descobre
uma coisa diferente, pequenininha, que ele podia mudar. Um tempo mais rápido de ação, uma atitude diferente, um abaixar diferente, até que ele consegue o seu objetivo. Quando a vida nos traz repetições e repetições e repetições, eu pergunto, o que é que nós estamos deixando escapar a nossa compreensão? Às vezes a gente quer alguma coisa deste tamanho e às vezes é só um grão de mostarda. Nós podemos, mas a fé é um exercício diário de compreensão de leis que estão ao nosso redor e que nos direcionam e nos impulsionam ao bem maior e ao progresso. Então, como nós estamos assim, já chegando próximo de dezembro, né? Que nós possamos usar esse grão de mostarda e fazer com que ele germine numa planta viçosa, que tem sabor inconfundível, não é? E que transforma os alimentos em alimentos macios, gostosos de saborear. Às vezes falta-nos um grão de mostarda de compreensão para que a fé se instale verdadeiramente em nosso ser, em nosso coração. Do que é que nós duvidamos? Deus não é justiça? Deus não é bondade? Deus não é a assertiva em si? Por que temer? Então, que essa reflexão, porque a resposta, como boa construtivista, né? A resposta está dentro de nós. Nós temos que ir em busca, nós temos que trabalhar, nós temos que procurar por ela, porque ela está aqui dentro. Se nós somos criaturas divinas, também somos deuses, também somos resplandecentes, e essa luz está esperando ser descoberta para iluminar aqueles que nos rodeiam. Que Deus os abençoe e os permita uma descoberta de luz e de felicidade. Não vou. Só estou me afastando um pouquinho. É isso, querido. Até porque, né, Silvio, quando a gente fala dessa época, nós falamos também da união de pessoas com um pensamento positivo. E só isso em si já deveria ser levado em consideração, não é verdade? Porque une forças, une pensamentos, une amor, e a gente pode conquistar coisas que às vezes sozinhos, solitários, no nosso recôndito do lar, muitas vezes a gente não consegue. Boa noite. Gente, boa noite. Eu estava pensando no seguinte, que a gente pode encontrar alguns tipos de fé. Por exemplo, você pode ter alguma pessoa que tem fé num projeto que, sei lá, não é uma coisa boa. Você pode imaginar que Hitler tinha uma fé naquilo que ele acreditava, né?
Você pode ter uma fé que é baseada nas crenças, uma fé que é baseada na religião, com base em crenças, em dogmas, né? Em contrapartida, você pode ter uma fé que tem como base o conhecimento, né? Que eu acho que é isso que a doutrina tem ensinado bastante, que assim, quanto mais você conhece as leis, mais você acredita e assim, não é até onde é fé ou é assim o conhecimento, né? Porque uma coisa é você ter fé, né, baseado numa crença, outra coisa é você ter convicção baseado no saber. Eu queria ver, por exemplo, vou dar um exemplo para elucidar. Eu não preciso ter fé na comunicação dos espíritos, não preciso ter fé que existem outros milhares de planetas habitados, porque eu tenho conhecimento. Isso é ter conhecimento ou é ter fé? Da onde começa um e acaba o outro, ou se interage, ou nada disso importa, o importante é você estar na vibração. O que é que te move? Te move quando você não tinha ou não detinha conhecimento sobre algumas coisas, as tuas ações como eram. Quando a gente fala de conhecimento da potencialidade humana, você acredita no homem? Acredita? E quando esse homem está adoentado ou necessitado, você continua acreditando nele? E qual é a diferença entre o homem e o ser espiritual que nele habita? Quando nós nos encarnamos, não é? Nós somos o que em essência? Espíritos. Não é? Todos temos uma trajetória que já foi vivida. E trazemos para cá todas as experiências que sofremos e todos os percalços e todos os aprendizados e os conhecimentos que temos. O conhecimento, ele vai fazer com que a nossa fé seja raciocinada. Essa é a fé, é a crença nas leis que nos regem, a compreensão dessas leis e me tornar subordinado a essas leis, para que elas me tornem uma pessoa melhor. Então, quando eu agir desta maneira, diante do conhecimento que eu já tenho, então eu posso dizer que eu tenho fé. Enquanto eu mantiver o conhecimento e não fizer bom uso dele para minha melhora, então eu tenho só conhecimento. A fé move o sentimento que nos habita. Move o desejo de transformar aquilo que o conhecimento puro e simples ainda não conseguiu. Se Hitler, com todo o conhecimento estratégico e político que ele tinha, ele tivesse sentimento e crença no ser humano, na bondade, na mansuetude, em tudo que o ser humano, seja ele qual fosse, tivesse ele a cor de pele que tivesse ele a crença que tivesse, ele seria um grande homem. Mas ele detinha tão somente conhecimento. E o que o conhecimento fez dele? E o que fez de todos aqueles que o seguiram? Então, de nada me adianta conhecer se eu não tiver a crença de acordo com as leis e eu tiver amor me conduzindo diante deste conhecimento. É essa a diferença. Perfeito. Obrigado, querida. Mais alguém? Boa noite. Uma vez, conversando com uma amiga minha que tem uma filha que está na cama há muitos anos, sem mobilidade nenhuma, eu falei com ela a respeito da fé em Deus, né, que ela deveria acreditar e buscar. E ela disse que talvez a filha dela fosse curada se ela fosse merecedora. E ela não se sentia merecedora. A partir daí, eu fiquei imaginando o quanto que a gente não se autopune, né?
e acredita que a lei de Deus é baseada na nossa própria lei de castigo, né? E o quanto que a fé está baseada até nesse nosso, né, nessa nossa falta de identificação com o próprio Deus. Nós somos filhos de Deus, né? E potencialmente temos um imenso amor que está ainda por desabrochar dentro de nós, né? Mas a fé, muitas vezes, a fé humana, porque existe diferença da fé humana para a fé divina, a fé humana ela é limitada pelos nossos conceitos ainda humanos, né? Talvez nós tenhamos que, talvez não, com certeza nós tenhamos que evoluir ainda num patamar e que a gente possa desintegrar essa ideia de um Deus que castiga, de um Deus que pune e que não nos dá outras oportunidades, né? Precisamos nos liberar desse Deus que nós já trazemos do tempo primitivo, né? Um Deus baseado nos nossos próprios conceitos de vingança, de punição. O Deus é pleno amor, plena misericórdia. E todos têm o merecimento de uma nova chance, independente de qualquer erro que tenha cometido. E a gente não carrega esse sentimento verdadeiramente dentro de nós. Então, acredito que a gente precisa desenvolver isso, né? Nos ver potencialmente como filhos de Deus, né? Você vai acrescentar para ela, mas eu já vou por junto uma questão para perguntar para você se as religiões mais atrapalharam nessa nossa busca da fé ou nos ajudaram. Então, tem um pouco a ver com isso que ela falou. Eu queria que você já comendasse. É muito ruim quando a gente critica, não é? Ou quando a gente cria estigmas em relação às religiosidades. Toda religiosidade, se ela te transforma numa pessoa melhor, ela é válida. Os erros que existem são humanos, não são da religião, em primeira instância, não é? Porque a religião é o ato de nós nos ligarmos ou religarmos a Deus, ao nosso Criador. Não é isso? Religare, não é isso? Então, quando eu falo de religião, e aí respondendo mais, né, ela te transforma numa pessoa de bem? Então tá ótimo. Porque não importa se eu esteja na casa A, B, C ou D. Eu preciso melhorar. E se essa condição me fez crescer, tá ótimo. Por hoje é o que basta. É o que eu preciso, né? O exercício de nós quebrarmos conceitos e paradigmas é muito difícil, não é? Então, constantemente nós temos que estar voltando o nosso pensamento para aquilo que nos rege, sim, como vida, né? Aquilo que nos rege enquanto seres físicos. Mas nós não podemos esquecer que somos seres espirituais vivendo temporariamente no mundo físico. E se estamos sujeitos às leis físicas, é porque elas, de alguma maneira, vão despertar em nós o conhecimento que nos falta para que seja despertada a fé. Quando nós temos alguma criatura impossibilitada de andar, nós não sabemos e podemos levantar um número inimaginável de hipóteses para que aquela criatura esteja passando por aquilo. Não é? Só não é punição. Em toda e em qualquer resposta, em toda e qualquer hipótese, está ali, acima de tudo, a oportunidade que aquele espírito necessita para o despertar. E aqueles que estão à sua volta, de paciência, de resignação e de exercício de fé e de amor. Porque sem amor, a fé não vai existir. Não é? Então, esse exercício é o exercício que a gente tem que carregar constantemente dentro dos nossos corações. E é por isso que a gente se reúne, não é? A gente se reúne aqui em casas como essa para fortalecer o nosso conhecimento, para despertar a nossa fé. Não é? A gente vai adquirir conhecimento? Vai sim. Vai em busca de conhecimento? Vai. Mas esse conhecimento tem que nos melhorar moralmente.
né? Nós avançamos muito, cientificamente, filosoficamente, né? Mas o que nós fizemos com tudo isso? Nós temos que fazer tudo isso um mundo melhor. E aí nós vamos ter direito a esse mundo de regeneração que a gente tanto aguarda. Não é verdade? Obrigado, Vicky. Ela vai ficar mais um pouquinho aqui, até 00:30 mais ou menos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se me deixar, obrigado, viu, querida? Eu estava lembrando, enquanto a Tânia falava, lembrava de uma frase de Kardec, perguntaram para ele qual é a melhor religião. Ele disse: aquela que faz maior número de homens de bem. Né? É pura verdade, né? Então é isso, queridos. A mensagem foi dada, está aí para a nossa reflexão. Tudo aquilo que nós ouvimos é muito importante para nós. Que nós não deixamos escapar, que nós não nos tornemos refratários a isso, que nós raciocinemos sobre isso e levemos isso para o nosso campo prático, existencial da nossa vida. Isso não é coisa, né, de mundos transcendentes aos quais ainda nós temos que trabalhar muito para chegar lá. Isso é para hoje, é para agora, para imediatamente, né? Reflitamos sobre isso e trabalhemos, cada um de nós, para que isso nos traga força, né? E busquemos, né? E Jesus e o Pai nos dará. Vamos agora então buscar fazer um exercício de introspecção. Vamos cerrar os nossos olhos, não por nenhum motivo mítico, mas só para que nós busquemos essa interiorização. É um momento de que esse entrelaçamento nosso nos torna ainda mais fortes, nos une ainda mais em torno de um objetivo, que é vibrar. E vibrar é amar, amar é dar de si. E é isso que nós vamos fazer. Nesse instante nós queremos que esse nosso desejo de sentimento maior e de amor se transforme em energias que possam levar a criaturas irmãs nossas, nesse exato momento em que nós desfrutamos nesta Assembleia de tanta ajuda, de tanto amparo, passam por dificuldades grandiosas, irmãos. Nós nem precisamos ir muito longe. Então nós vamos vibrar, vamos pedir para Jesus estar conosco, que Ele possa nos guiar com sua luz, e que o nosso amor, por menor que seja, possa levar um pouco de alívio, de saúde, de paz, de alegria, aonde nós vamos nos dirigir. Nós andamos na rua e encontramos pessoas doentes, esquecidas, abandonadas, dementadas. Não são poucos, crianças, encarnações que começam e que não têm nem continuidade. Muitos se perdem nos caminhos da violência, das drogas, de viciações tão grandes. E a gente pergunta, elas nasceram para isso? Renasceram para isso? Não, elas renasceram para ser felizes, como nós. Então nós vamos abraçar estas criancinhas, que são muitas jogadas nas ruas, esquecidas, abandonadas, sem família, sem escola, mas que são irmãos nossos, vivenciando a sua experiência reencarnatória e que necessitam do amor. Aquilo que a nossa irmãzinha falou o tempo todo, nos fala do amor. Não adianta conhecer. Nós tivemos esta fé através do conhecimento, se não tivermos o amor. Então nós vamos vibrar, abraçando essas criaturas na rua, falando do nosso amor. Mas vamos falar do amor real. Vamos falar do amor alimento para cada uma. Vamos falar do amor que oferece a oportunidade da escola. Que mãos abençoadas possam tirar da rua as nossas crianças abandonadas e dar-lhes as oportunidades de irem para a escola, de terem um atendimento decente, de terem a oportunidade de serem amadas para mostrar o seu potencial de amor. Não virarem bandidos que morrem sem menos ter oportunidade de viver. Vamos pensar nessas criaturas e lembrar dessas pessoas dignas que arregaçam as mangas e estendem as mãos. Então as nossas preces são para isso. Mas dá-nos força, Pai, para que nós nos integremos junto com essas pessoas que socorrem de verdade, agindo com decência e honestidade aonde nós estivermos em favor de cada uma delas. Nós vamos vibrar por isso. Jesus está conosco, queridos. Nós caminhamos e percebemos hospitais repletos de pessoas, doentes de todos os matizes, padecendo de dores terríveis,
Alguns estão até abandonados em camas, em leitos, esquecidos, sem remédio, sem assistência, sem o amor. Todos sofrem, mesmo aqueles que estão nos hospitais mais luxuosos, daqueles mais simples. Mas aqueles pelo menos têm a atenção e a responsabilidade dos servidores. Vamos vibrar para todos eles, indistintamente, mas muito especialmente para aquele irmãozinho nosso que está nesses hospitais abandonados e que muitas vezes chega e padece e pede seres amados porque não são atendidos. Estão nas enfermarias fétidas, padecendo de infecções hospitalares, sem o remédio, sem o amor, sem a dignidade. Nós vamos vibrar, Pai, para que pessoas decentes, que são responsáveis, possam permitir que essas pessoas recebam aquilo que elas precisam e necessitam, independente por que motivos elas reencarnaram. Mas nós queremos poder socorrê-las, Pai, para que elas tenham oportunidade de retornar, ainda que pela doença, ao plano espiritual, mas tendo recebido aquilo que elas precisavam, não sendo abandonadas e esquecidas. Nós vamos vibrar por isso, Pai. Nós vamos aos nossos lares, Senhor. Nós vibramos por aquelas pessoas que amamos. São amigos, são parentes, são filhos, são nossos pais. É um amigo querido. Quem aqui não conhece alguém que está passando por uma dificuldade tão grande? Tem gente que fala em perda. Às vezes a perda do emprego faz com que uma família entre em situações deploráveis diante das dificuldades que a vida lhes traz. Nós vamos pensar em alguém que nós queremos bem, que nós desejamos. Mesmo que esteja ao nosso lado, que nós apenas dizemos bom dia, boa noite, olá, como vai? Nós vamos falar no coração desta pessoa. Eu gosto de você, eu te amo, eu desejo todo o bem. Que você possa encontrar o seu trabalho, que você possa encontrar a saúde, e que eu possa te compreender mais, te amar mais, te respeitar mais, e que eu possa crescer como pessoa através do amor que eu olho e vejo em você. Você que está ao meu lado e que muitas vezes eu levanto cedo, vou embora, volto, você está dormindo, eu mal te vejo. Mas eu queria te desejar o bem, dizer que eu te amo, que eu quero ver você feliz, que eu quero ver você bem. Vamos vibrar por isso, queridos, por esses nossos. Queremos fazer uma vibração para encerrar, lembrando dessas criaturinhas que aqui estão. Essa galeria, esse centro não é essa sala pequena, ele se expande aqui. Nós temos muitos jovens, principalmente mais jovens, mas é para todos que nós vamos vibrar, queridos. A espiritualidade nos pede nesse instante que esse nosso amor, ele se transforme em energia, que reconstrói corpos perispirituais que se destruíram em acidentes, jovens embaladas, que acordaram no plano existencial, padeceram dores terríveis, deformando seus corpos perispirituais. Estão aqui alguns deles, nós estamos botando o dedo na ferida, nós estamos botando luz, amor e pedindo aos amigos espirituais que essas nossas vibrações sejam transformadas para ajudá-los, para minimizar esses sofrimentos, essas dores pelas quais eles estão padecendo. Pensemos neles como um filho nosso que está necessitando e vamos vibrar por isso. De volta a esse ambiente, nós agradecemos a Deus. Nós vamos receber o passe lá, mas aqui todo mundo recebeu e continua recebendo. Para aqueles que conseguem ver e sentir, chuvas de luz azul prateada caem sobre nós. Nós te agradecemos, Pai. Que nós possamos guardar isso em nós e nos momentos difíceis da nossa vida, quando nós acharmos que nada vai adiantar, nós vamos lembrar desse momento e vamos trazer, através da nossa memória, a lembrança deste momento. E te agradecer, Pai, e te pedir força para passar por qualquer dificuldade, seja ela qual for. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Vamos voltando a esse ambiente, queridos, ficando em silêncio em nossos lugares, porque o trabalho continua dos passes. E uma semana feliz a todos. E que nós possamos retornar em paz, em harmonia e em tranquilidade para os nossos lares. Uma boa semana a todos.